que Deus não acaba logo com as injustiças? Vamos iniciar o nosso devocional de hoje do livro de Eclesiastes, do capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 15. Salomão já falou mais de uma vez sobre como a maldade desse mundo e as injustiças são frustrantes, o quanto isso gera em nós indignações e tantas frustrações. Mas por que ele novamente cita sobre essa situação mais uma vez? Porque eu e você somos assim também. Nós pensamos em questões difíceis na nossa mente e ficamos lá pensando, encontramos uma resposta, ficamos satisfeitos ou paramos de pensar sobre aquele tema, o tempo passa e de repente aquele assunto volta novamente a ser uma incógnita dentro da minha e da sua cabeça. Você já percebeu isso? Um exemplo é que mesmo estando acostumados com tanta maldade, tantas injustiças e notícias ruins nas manchetes da televisão ou na internet, às vezes quando acessamos uma nova situação de maldade e injustiça, ficamos surpreendidos e não estamos preparados para mais uma notícia ruim. Você já se pegou assustado com uma notícia que você já havia visto uma maldade parecida anteriormente? Então, é comum isso acontecer comigo e com você. Bem, é comum pensar, por que Deus permite que essas situações ruins aconteçam? Por que Deus não logo manda um raio e destrói as pessoas más e acaba com isso? Porque Deus não é como eu e você, e graças a Deus por isso. Deus, ele é longânimo e ele demora em irar-se. A Bíblia nos mostra várias passagens que demonstram como Deus é tardio em irar-se. E uma delas está em Êxodo, capítulo 34, no versículo 6, que mostra para mim e para você essa característica de Deus. Além dessa característica, percebemos que Deus, ele é longânimo, misericordioso e paciente. E graças a Deus por isso, porque essas características de Deus se manifestam sobre todas as pessoas, sobre aqueles que têm atos de maldade, que são abomináveis para toda a sociedade, mas também para as maldades e impurezas escondidas dentro do meu e do seu coração. E se Deus fosse destruir todos os maus, não sobraria nenhum ser humano sobre a terra, incluindo eu e você, não estaríamos aqui nesse momento. Podemos entender que Deus, ele não é displicente, mas ele atua em seu tempo, ele atua na hora certa. E displicência não tem a ver com injustiça. Deus, ele é justo e ele se importa sim com as injustiças e com as maldades. E a maior prova disso é a cruz, porque na cruz Jesus levou todas as maldades, todos os pecados e as injustiças da humanidade, ainda essas que eu e você estamos pecando nesse ano de 2024. Jesus já levou o meu e o seu pecado quando eu creio nele e quando eu me arrependo. Jesus já havia nos justificado na cruz, fazendo assim justiça de Deus sobre mim, sobre você e sobre todo aquele que nele crê. Deus irá punir a todo o pecado. O Senhor Deus, ele fará valer a sua justiça, porque a justiça de Deus, ela triunfa junto com sua compaixão e junto com o seu amor. Haverá um só triunfo para a justiça, a compaixão e a longanimidade do Senhor. Uma característica não aniquila a outra. Por isso eu e você somos chamados para viver pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Somos chamados a viver por aquilo que cremos e não por aquilo que nós vemos. E dessa maneira, Salomão convida a mim e a você a celebrar
e a viver uma vida de alegria pautada não somente na eternidade, mas pautada na alegria que Deus está fazendo por mim e por você agora. Salomão nos desafia a viver uma vida alegre, contemplando a bondade de Deus, provando e experimentando a bondade de Deus nas coisas que Ele tem feito para mim e para você, no hoje, no presente que Ele deu para mim e para você, que é o agora. E quando eu e você vivemos assim, nós podemos descansar, porque nos alegrando nas coisas boas de hoje, nós podemos ter convicção que a eternidade será ainda melhor do que as bênçãos que temos vivido nesse tempo presente. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, se está frustrado, se está ansioso, agitado com o amanhã, agitado com as coisas que terá que resolver nessa semana ainda, mas eu quero orar. Eu quero orar para que essas coisas, essas questões difíceis, elas não venham sufocar o seu e o meu coração. Que essas questões, elas venham ser subjugadas pela nossa fé e a nossa gratidão na bondade que Deus tem feito hoje. Que venhamos provar e ver que o Senhor é bom. Senhor Jesus, eu oro nessa hora para cada pessoa que está comigo nesse vídeo. Que a ansiedade do amanhã, ela não venha nos acelerar e nos roubar o dia presente. Que nós possamos usufruir a bondade de Deus em sua manifestação, tanto na natureza quanto nas nossas vidas. Que venhamos experimentar da tua bondade, Deus. Que venhamos provar e ver que o Senhor é bom. Deus, que a maldade desse tempo, as injustiças, elas não venham consumir a nossa mente, elas não venham consumir a alegria do Senhor dentro de nós, porque sabemos que o Senhor criou o mal para o dia mau, mas nós temos um destino que é a eternidade, e além do destino que é a eternidade, aqui nessa terra podemos viver o reino de Deus e que venhamos conseguir contemplar a tua bondade, que os nossos olhos venham ser tirados das circunstâncias, que venhamos ver, mas não venhamos ficar presos na dor das injustiças, antes que venhamos investir a nossa mente e os nossos esforços em sermos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e na grande expectativa de caminharmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe. Eu quero deixar para você um desafio antes desse vídeo encerrar, que nessa semana você separe um momento para fazer uma refeição de forma especial com outras pessoas. Pode ser a sua família, com amigos ou com colegas de trabalho, mas separe um tempo para ter uma refeição diferenciada, uma refeição especial para celebrar com alegria a bondade de Deus sobre a sua vida, e que nessa refeição você se inspire a celebrar com alegria, porque haverá uma refeição, um banquete preparado para mim e para você na eternidade, como podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E sobre todas as situações as quais você está inserido, eu quero deixar aqui também um poema inspirativo para mim e para você. No fim, todas as coisas darão certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Fernando Sabino. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.